Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade e ganhar muita grana na Bolsa de Valores para conquistar a sua liberdade. E os Estados Unidos explodiu com a vitória do Trump. Então aconteceu o que nós esperávamos, né? Aquele blow-off top, chegou no alvo que nós tínhamos falado de 6 mil pontos do S&P 500, mas Nasdaq também foi, Russell 2000, Dow Jones, todo mundo, né? E essa capa aqui não necessariamente por causa desses dois personagens, né? Mas assim, eles realmente representam o que está acontecendo no mercado, né? Eu estou dizendo isso daqui porque, obviamente, tem relação, né? Mas nós tínhamos dito que a limpeza, né, da nuvem da eleição provavelmente aconteceria um rompimento do topo histórico, né? É o que historicamente acontece. Obviamente o mercado gostou mais e já estava precificando mais a vitória do Trump e aconteceu exatamente o que se esperava. Então quem se posicionou de acordo com o que o mercado estava indicando se deu bem e nós estamos aí nesse grupo das pessoas que se deram bem com esse movimento. Agora, eu quero chamar a atenção para uma coisa que, vou ser sincero, que nós aqui somos muito humildes com relação às nossas análises, né, e o que o mercado vai fazer. E olha, eu vou falar uma coisa para você aqui bem baixinho, tá? A gente acerta pra cacete. E eu fiquei assim, tô até empolgado, eu acho que eu vou mudar a minha postura, porque nós estamos todo dia aqui falando sobre quais as probabilidades do mercado, qual que é a direção e tal, e nós sempre ficamos aqui naquela humildade, não, olha só a probabilidade, pode fazer, mas olha, eu vou te falar uma coisa, quem acompanha aqui o canal e segue as oportunidades, se não está ganhando dinheiro, não sei o que está fazendo, tá? E aí eu fui fazer uma auditoria aqui dos meus vídeos para olhar como é que foi o histórico dessa previsão, desse movimento desse S&P 500 chegando nos 6 mil pontos. Eu peguei desde lá de janeiro de 2003 e fiz uma seleção rapidinha aqui de vídeos que eu quero passar para vocês, que vai ser bem legal reviver. Agora, nesse momento, é uma direção de alta, né? Acabou de fazer um pivô de alta. Não tem muito o que falar, mesmo se tiver correção. Então, a gente, pela primeira vez aqui no gráfico semanal, a gente tem um rompimento de pivô. Aí, você vai me perguntar, poxa, mas você acabou de falar. Uma bela de uma semana, né? Então, esse gráfico, ele, na configuração que nós temos aqui, nós tínhamos essa linha de tendência, então tivemos aqui esse rompimento, esse pullback, e agora ele está querendo fazer um pivô de alta. E essa barra da semana, ela está muito alinhada com isso aqui. Por isso que eu digo que o mercado internacional todo está querendo romper todo. Lembrando, né? A hora que ele romper, ele vai bater esse gráfico semanais, né? O S&P 500, olha, ele tinha esse primeiro alvo desse pivô aqui, e que foi acionado aqui nesse rompimento, e o primeiro alvo estava aqui nos 4.400, e ele passou, ele fechou a semana aqui 4.412, mas chegou a bater aqui quase 4.450, tá? Então assim, realmente ele chega numa resistência dessa aqui, ignora, faz uma barra dessa aqui, não precisa nem falar que está muito forte, né? O que você está ouvindo de mídia, de guerra, de Fed, não sei o que, tira tudo da cabeça e olha e pensa só no gráfico. Depois de você olhar isso aqui que eu acabei de te mostrar, quando você olha essa configuração aqui do S&P 500 fazendo isso daqui, olha, aqui foi 2017, isso aqui foi Covid, aí foi, topo mais alto, fez um fundo aqui, um pullback aqui nesses topos e tal, e agora tá virando pra cima aqui. Esse negócio aqui é pivô de alta para continuar subindo, né? Não sei se vai engasotar aqui no seu topo histórico, fez uma semana de alta, né? Então, engolfou, é isso que eu falo do pessoal ficar procurando chifre em cabeça de cavalo, né? Vem aqui, agora topo histórico, fez uma barra aqui, não, isso aqui no máximo iria vir até aqui. E a semana que já engolfou tudo com toda a cara de que quer romper. Não tenho certeza se vai romper, mas a probabilidade maior é de romper pra cima do que esse negócio fazer uma correção. Não tem nenhum indicativo que esse negócio corrija, então a gente tem que confiar no gado, você não tem noção do quão forte é essa tendência. E aí, é aquilo que eu bato sempre na tecla, né? Você tem que ter sempre uma visão sobre a perspectiva de tempo. Então, e quem investe no longo prazo e olha, por exemplo, fundamentos, fala assim, putz, o mercado americano tá caro, não sei até onde vai e tal, e tudo bem, respeito, não deixa de ser verdade. Agora, para quem é trader como a gente, essa é uma tendência clara de alta, e ele fez um rompimento de topo histórico, um rompimento forte, a gente tem que acreditar que esse negócio vai continuar indo até para o contrário. Cabe, e aí vamos atualizar aqui, o desenho era para ele chegar aqui nesse alvo de 5.600 pontos, que é o quê? É o alvo de 100% de FIBO deste pivô de alta aqui, né? E aí, no meio do caminho, ele tem alguns alvos aqui, por isso que eu tinha feito esse desenho, onde aqui nós tínhamos tido uma correção de 10%, e eu falei, olha, se a gente fizer uma correção de 10% aqui, nós vamos testar a cabeça do pivô, e aí vamos fazer uma nova perna de alta. Esse daqui era para mim o desenho mais provável, né? E aí, então a projeção permanece, talvez até seja mais intensa e chegue antes nesse alvo que eu falei, né? E então por isso que ainda o mercado americano nem está aberto, né? Mas o futuro já está fazendo esse rompimento aqui. Já tem gráfico semanal e tem esse rompimento de topo, o gráfico é uma clara tendência de alta aqui, né? Fazendo topos e fundos ascendentes, e tá tudo ok com esse gráfico. O que chama atenção aqui é que nós lá no início do ano, né? Estávamos aqui ainda antes do rompimento do topo histórico, né? E depois ele fez esse rompimento e tal, e tá seguindo aqui. E naquele momento nós falamos que o nosso alvo era 5.600 pontos, né? Por quê? Porque era exatamente a projeção desse pivô de alta. Primeiro alvo aqui era no 61.8, que era 5.600. Aí ele ficou aqui enroscando e nesse momento ele passou. Agora o próximo alvo aqui tá no 6.100, né? Então no mínimo 6.000 bola. Eu acredito que nós temos uma boa chance de, antes do mercado fazer algum tipo de correção.
E depois desses vídeos aqui que eu passei para vocês podem observar duas coisas, né? Olha lá o SP500 batendo os 6.000 pontos que nós tínhamos falado, estamos cantando essa alta lá desde lá de baixo, né? Desde que ele estava nos 4.000 pontos e fez o rompimento. Essa é uma constatação. A outra constatação é que, apesar de eu não ter uma criança em casa, tem uma pessoa que faz muito ruído e começa a cantar no meio do vídeo, né? Mas essas coisas acontecem para quem faz ao vivo, né? Então, voltando ao que eu estava falando, turma, olha, não é questão de análise técnica, não é questão de método 10x, na verdade a questão é a seguinte, é consistência no seu método, a forma que você opera, tá bom? Se você fizer isso, você vai ganhar muito dinheiro na bolsa e a gente está mostrando aqui todo dia, tá bom? Então, não é nem fazer propaganda do método 10x, é que eu tô assim, um pouco de saco cheio, tô até falando diferente hoje, porque nós estamos aqui todo dia mostrando para vocês, olha, esse é o jeito de ganhar dinheiro na bolsa, esse é o jeito de ganhar dinheiro na bolsa, o mercado vai nessa direção, gerencia o seu risco, você vai ganhar. E o pessoal ainda fica aí com coisinha, né, e deixa as oportunidades passar, né. Agora, mudando de assunto então, falando sobre o Brasil continua também na mesma situação, né? Continua para baixo, então o dólar fez uma correçãozinha, né? Mas não é estrutural essa correção, tá? É uma expectativa aí de corte de gastos, blá blá blá, mas o dólar no médio e longo prazo é para cima, tá? A tendência continua de baixa, ele está fazendo só uma correção. E o Ibov continua para baixo, tivemos uma semana feia, né, deixando sombra para cima, o gráfico está muito feio, ele chegou lá no fundo daquele gap do Japão, e assim, em algum momento deve entrar uma força compradora e tal, mas é decepcionante, né, porque já vem caindo há um tempo, nós já estamos quase no meio de novembro e o mercado ainda não reagiu. No ano passado, essa época aqui, em novembro, ele já tinha reagido, né? Então, assim, a situação do Brasil está bem ruim. Ele podia ter pego uma carona nesse foguete que aconteceu aí no mercado mundial, né? Principalmente nos Estados Unidos, e pelo contrário, né? Foi na direção contrária. Então, isso daí, não tem jeito e a gente segue a tendência e segue vendido no índice até prova em contrário. Quando mudar, a gente vai mostrar para vocês aqui como fazemos todos os dias, tá bom? Então, para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @MFModelno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no método 10x e pegar essas oportunidades, essas pernadas aí que o mercado dá, tem o link na descrição do vídeo. Então, turma, indo para o mapa de calor do mundo aqui, mapa de calor mais verde do que vermelho, né? A Europa está tendo aí alguns problemas, né, políticos na Inglaterra e na Alemanha, então não andou tanto quanto poderia, mas está lá no topo histórico. E o SP500 não preciso falar nada, né? O mapa de calor fala por si mesmo e você vê aqui, olha só, o cara que estava lá na capa do vídeo, né? A Tesla andou 29% em uma semana, né? Todo mundo aqui andou bem, né? Amazon andou 5%, Google 4%, Meta 4%, Nvidia 9%, até os bancos aqui, olha aqui, JP Morgan 6%, Bank of America 8%, Visa 6%. Então, assim, o mercado realmente está muito forte, até prova em contrário, é só compra. Indo agora para os gráficos, nós temos aqui o VIX, que fez uma pernada aqui, acalmou, voltou aqui para o patamar dos 15, então, até prova em contrário, enquanto ele estiver aqui nessa região, é só alta, sem preocupação, tá? Olhando os juros aqui, fizemos aqui uma cara de topo nos juros de 10 anos do mercado americano, né? Então, vamos ver se ele confirma esse topo, perde o fundo aqui e começa a aliviar. Tivemos mais corte de taxa de juros, né? Então está na hora desses juros começarem a cair. Os juros na Europa também com cara aqui de topo, né? Respeitou essa linha, reagiu aqui para baixo, se perdeu o fundo, ele continua para baixo. Olhando aqui o Reino Unido, está aqui no topo, mas vamos ver se agora reage aqui para baixo, né? E o Japão, título de 10 anos, ainda continua subindo um pouco, tá? Indo agora para o SP500, olha só, ele está nesse canal de alta aqui, né, não tem dúvida. Então isso daqui foi 2022, né, que ele fez essa correção, e de 23 para cá só essa alta e essa paulada aqui, né, que fez um pivô de alta, né. Então o que acontece? Já mostramos aqui nas outras eleições, o provável caminho disso daqui é continuar subindo, tá, mesmo que agora ele faça uns candles menores, ainda tem lenha para queimar, tá bom? Não duvide que esse negócio continue subindo. Falando de NASA, que também rompeu o topo histórico,
com uma bela de uma barra, a Nasdaq costuma andar mais forte do que o S&P 500, e como praticamente todas as ações romperam topo, é bem provável que esse negócio aqui dê uma acelerada, tá? O Dow Jones continua muito forte, né? Então, olha lá, uma bela de uma barra, mais um pivô de alta. Esse negócio aqui, pode-se dizer que o próximo alvo dele é 47 mil pontos, né? Ele já está trabalhando aqui, ó, nos 44 mil pontos. O Russell 2000, olha só que bela barra, né? Finalmente ele conseguiu se livrar dessa região aqui que estava com tanta dificuldade, veio testar esse topo aqui, que é o topo histórico, e agora, se ele conseguir vencer esse topo histórico aqui, olha, nós temos aqui um pivôzão que, não vou nem fazer a projeção agora, mas esse negócio aqui dá para andar uns 100 pontos aqui para cima tranquilamente, tá bom? Então o Russell 2000 pode acelerar. E quando a gente olha aqui, eu vou passar rapidamente todos os setores, vocês vão ver que todos os setores reagiram, né? Então o setor de transporte rompeu o topo histórico, consumer staples, ó, fez uma semana de alta aqui, então isso aqui é um pullback, a partir daqui tem compra também. O setor financeiro, olha só que barra, né? Então todos os bancos mandaram muito bem, setor de tecnologia também mandou bem, setor de energia está prestes a romper o topo, e o setor de utilidades aqui fez o pullback no topo rompido e está fazendo uma reação, prestes a romper topo também. Então, todo mundo alinhado para cima, sem divergências. Olhando aqui a Europa, então a Alemanha, olha, deveria, você vê como o mercado está forte, né? Porque aconteceu uma coisa bem grave. O primeiro-ministro demitiu o Haddad lá da Alemanha, né, o ministro das Finanças. E mesmo assim o mercado não perdeu o fundo, fez um candle de indefinição, teve volatilidade aqui, mas continua no topo histórico, né? Então a Alemanha continua forte. O Reino Unido, eles estão mais bagunçados lá, talvez tenha eleição também, né? Então está fazendo essa correção, é possível que venha aqui no 7.900, mas de qualquer jeito a tendência está preservada. E a França continua no seu enrosco, né? Teve uma semana ruim aqui, mas enquanto estiver acima desse topo, desse fundo aqui, a tendência macro ainda é de alta, né? O Japão teve uma semana muito boa, né? Se o Japão romper esse topo aqui, eu acho que ele pega embalo para romper o topo histórico, tá? A China ainda teve uma semana ruim, né? Ainda está nesse processo de correção, tem uma expectativa de anúncio aí de mais estímulos na China. Vamos ver se realmente se confirma isso, aí esse mercado pode andar. Aí com isso os mercados emergentes também continuam na correção, na expectativa da China. O nosso EWZ, olha só, teve volatilidade aqui por causa do dólar, tá, mas continua aqui nesse fundo, né? Ainda continua mais para baixo do que para cima. Indo para as commodities, nós temos aqui o petróleo, que continua aqui nessa região de fundo, aqui, $73, né? Então, como eu disse, né, obviamente o Trump vai assumir só dia 20 de janeiro. Mas as indicações do mercado sempre andam na frente, né? Então, assim, não duvido o petróleo perder esse fundo, dependendo do que o Trump conseguir fazer. A gente tem que sempre dar um desconto para a bravata, né? Porque ele é fanfarrão, né? Fala pra caramba, né? Mas se ele conseguir de alguma forma, e é o que essa semana aconteceu, né? Então houveram indicações. Tipo, o Putin falou assim: não, o Trump, posso conversar, já conversamos antes. Eu tenho todo o interesse em acabar com a guerra. O pessoal lá do Irã também falou algo parecido, o pessoal do Hamas também falou algo parecido, não, nós queremos acabar com a guerra, tal. Então, assim, alguma coisa aí realmente pode sair. E se sair alguma coisa nessa direção, mais o estímulo que ele tem de desregulamentação da indústria americana e privilegiar a exploração de petróleo, esse negócio aqui pode perder fundo, tá? Não duvide, vamos olhar isso daqui de perto. De novo, tem um monte de CIS aí, a gente vai olhar o gráfico, se perder fundo tem venda. Enquanto não perder, ele continua aqui nessa consolidação entre 70 e 90. Tá? O minério de ferro continua aqui sofrendo por causa da China, né? Assim como o cobre também, que tinha feito uma reação, essa semana aqui já devolveu. O ouro, essa semana aqui, olha, depois dele ter chegado aqui nesse alvo aqui dos $2.800 na semana passada, essa semana aqui está fazendo o seu zigue-zague, né? Está fazendo uma correção, e qualquer sinal de compra aqui, a tendência continua de alta do ouro, tá? Assim como a prata também, né? A prata fez o rompimento, está fazendo pullback, e qualquer sinal é compra, tá? Indo para as moedas agora, nós vamos ver aqui o outro destaque da semana.
muito em breve. Primeiro o dólar, né, o DXY aqui continua para cima, né, então no patamar do 105, não duvide ele chegar aqui no 107, porque o dólar fica forte com todo esse plano de governo do Trump, tá? E nós temos aqui o destaque que é o Bitcoin, que olha só que rompimento, e ele continua andando no fim de semana, tá? Isso daqui roda 24/7, ele já está aqui batendo os 80 mil dólares. 80 mil dólares. É brincadeira, né? Então nós falamos que se ele rompesse os 70, ele ia rapidamente aqui lá para os 100 mil dólares e ele está fazendo isso daqui. Então veja aqui no gráfico diário, nós tivemos aqui o fechamento de sexta-feira, foi aqui, ó, ele fechou no 76.500, ontem andou pouco e hoje é normal ele andar de domingo, tá? Porque os mercados lá no Oriente já começam a funcionar e aí ele começa a andar. É muito comum o Bitcoin fazer rompimentos no domingo, né? E quando a gente olha aqui o Ethereum, a mesma coisa, nós falamos, né, que se ele rompesse aqui o 2.800, tinha que comprar Ethereum. Então nós vemos aqui, olha, a barra de sexta-feira, ele fechou aqui no 2.960, ontem andou pra caramba e hoje continua andando aqui, já está cotado a 3.200. Então quando a gente olha a barra semanal do Ethereum, olha só esse gráfico. Então assim, procura um stop, procura um jeito de montar esse negócio aqui pelos 60 minutos, pelo diário, sei lá, dá um jeito no seu setup, e esse negócio aqui tá com toda a cara que vai romper topo, tá? Então falamos, a compra foi aqui no 2.800, quem pegou tá surfando, quem não pegou dá um jeito de montar nesse cavalo, tá bom? E aí falando de criptomoedas, todo mundo está voando, né? Então a gente tem aqui o fundo o ETF da Grayscale, né? Que está aqui prestes a romper topo histórico. Então, para quem não quer comprar Bitcoin, pode comprar aqui o ETF, seja da Grayscale ou o IBIT, que é da BlackRock, né? Eu gosto do Grayscale porque ele tem mais histórico. Porque ele já estava no mercado antes, né, do lançamento do IBIT. Aí tem a Coinbase também, que olha só, está aqui prestes a fazer esse pivô de alta, né? A Coinbase pode ser muito beneficiada aí pela gestão Trump, porque eles podem ajudar muito em termos de regulamentação e isso daqui pode voar, tá bom? Então é uma ótima alternativa. E outra alternativa também é a MicroStrategy, né, que continua aqui com um foguete, né, já tinha rompido esse topo aqui, né, antes do Bitcoin, aí estava fazendo essa consolidação aqui acima desse topo, coisa que o Bitcoin ainda não estava, né, e agora ela continua indo e está aqui cotada a 270 dólares. Eu me arrisco a dizer que isso daqui vai abrir com um gapão na segunda-feira, tá? Porque o Bitcoin está andando e muito do preço da MicroStrategy é isso. Quem quiser saber mais sobre a estratégia da MicroStrategy, tem um monte de vídeo aí do Michael Saylor. O cara é uma sumidade aí no assunto, tá? De Bitcoin. E eu não preciso nem falar que eu tô comprado nessa encrenca aqui, né? Desde aqui de baixo e confio bastante nesse trade, tá bom? Então, seguindo aqui depois das moedas, nós vamos ver aqui quais são as principais, como é que estão as principais empresas, né, as magníficas 7, né? Então a Apple ainda não rompeu, lembrando, o balanço falta só a Nvidia sair, né, todo mundo já saiu e no final das contas está todo mundo bem, né? Então a Apple fez uma semana de alta aqui e tem tudo para romper esse topo, tá? Se romper tem mais compra. A Microsoft, a mesma coisa também, fez uma semana de alta, se romper esse 440 tem compra. A Amazon já rompeu, montei nesse cavalo aqui também, né? Olha só o rompimento de topo histórico. O Google, olha, ele tinha feito essa ramelada aqui, não sei se vocês lembram, né? Eu tinha comprado, aí depois segurei o trade, fiquei aqui sofrendo com essa queda que ele fez aqui do Japão, né? E agora fez esse pivô de alta aqui, olha, e isso aqui vai embora esse Google, tá? A Meta está no topo histórico e fez uma semana de alta, rompendo aqui, tem compra. A Tesla, olha só o tamanho dessa barra, né? E lembrando, eu tenho que mostrar aqui a Tesla no gráfico mensal, porque isso daqui é o rompimento de uma bandeira de alta no mensal, né? Então, olha, tem que respeitar esse negócio aqui, tá bom? Então, além de romper a bandeira, rompeu o pivô aqui, né? Então, fechou aqui essa semana acima desse rompimento. Então, eu também montei nessa Tesla aqui e isso daqui pode voar, tá bom? Mesmo depois da eleição, os outros dias pode ver que fechou na máxima candle, né? Isso foi de terça para quarta a eleição, então quarta, quinta e sexta continua andando para cima, tá? A Netflix, voltando aqui para o gráfico semanal, ela também, olha só, rompeu o topo histórico. Lembra que nós tínhamos falado
que isso daqui era uma bandeira de alta no gráfico diário, né? E ela rompeu essa semana e continua em alta, só tem compra em Netflix. E a Nvidia também rompeu o topo histórico, uma tendência maravilhosa, né? Quem não está comprado nisso daqui precisa arrumar uma oportunidade de montar, né? Mas essa semana aqui já deu essa compra, tá bom? Deixa eu passar rapidamente aqui pelos bancos para vocês verem o tamanho da paulada que esses bancos deram, né? Então, começando aqui pelo Bank of America, olha, tá uma bela de uma perna de alta, e lembrando, né, Warren Buffett desovou um monte de ação do Bank of America e olha, ele está vindo testar topo histórico, né? JP Morgan não precisa nem falar, né? Mais um rompimento aqui de topo histórico. O Wells Fargo, mais um rompimento de topo histórico. Goldman Sachs, mais um rompimento de topo histórico. Olha, ele está aqui até na linha de retorno do canal, né? O Morgan Stanley, mais um rompimento de topo histórico. Então, assim, não tem o que falar, né? O mercado está com consenso para cima e daqui até o final do ano ele deve continuar nessa direção, tá? Se acontecer qualquer coisa no meio do caminho, aí a gente volta a falar. Vamos ver agora o Brasil. E como sempre, mudando aquele humor, né? Tudo que a gente está falando aqui, mercado para cima, todo mundo para cima, tal, o Brasil decepcionando. A única coisa que está para cima aqui é os juros, né? Então fez um doji aqui, mas olha, fechou aqui nos 13% o DI. Então continua, a não ser que tenha realmente alguma coisa aí inesperada. Eu digo inesperada porque quando você vê o parto de porco-espinho que está sendo esse corte de gastos, né? Você viu que essa semana aqui rolou até briga lá no Planalto, porque o Haddad estava numa reuniãozinha lá com o Lula, só com uma meia dúzia de pessoas, tentando bater o martelo no corte. Os ministraiados, tudo gastão, vieram lá, invadiram a reunião, começaram a querer sair na mão com o Haddad, porque falaram que não vão cortar da pasta deles e tal. Então, assim, isso é o que é o governo do Brasil, né? Então, desses juros aqui não surpreende. Enquanto não tiver realmente uma surpresa nessa linha aí do corte de gastos, esse negócio deve continuar assim. Mas isso pode ser uma oportunidade, tá? De repente pode surpreender, realmente pode fazer alguma coisa e o mercado pode reagir. Olhando aqui o Ibov, foi uma semana muito feia, né? Então, assim, a gente tinha até esperança de que esse negócio ia ficar aqui com uma barra verde, né? Ele teve um momento aqui da semana em que estava com essa barra, eu até desenhei aqui em alguma das aberturas de mercado, e aí ele pegou e devolveu tudo exatamente por causa dessa história da brigaiada lá no Planalto, né? Então vou falar o quê? Esse negócio aqui, esse BOV aqui só continua caindo. Olhando aqui o índice, olha só o que ele fez aqui na sexta-feira, gap de baixa e devolveu tudo. Então você vê o mercado inteiro do mundo indo para cima e o Brasil fazendo zigue-zague de baixa. É realmente complicado. Agora ele bateu aqui nesse fundo do poço dos 128 mil pontos, que foi lá aquele fundo do Japão, né? E que depois fez toda essa reação aqui e andou aqui até o topo 13, 14 mil pontos, né? Então, pode reagir? Pode, mas precisa acontecer alguma coisa, né? Enquanto não acontecer, continua só a tendência de baixa e só venda, e é isso que a gente vem falando todo dia, né? Então, aqui, olha só, esse índice, então, todas essas vendas aqui, nós falamos, né? E estamos fazendo lá na sala, junto com os alunos, galera ganhando dinheiro na venda, porque é a tendência, né? E aqui, deu venda aqui nesse pivô de baixa, né? Tava um stop aqui meio salgado, mas olha, foi uma bela de uma venda. E aí o que eu tenho a dizer é, se perder fundo aqui tem mais venda. Se por um acaso fizer aqui um pullbackzinho aqui, vier tentar fechar esse gap, der um sinal de venda, tem que vender, tá? Até prova em contrário, só tem venda no índice. Olhando aqui o dólar essa semana aqui teve volatilidade por conta de tudo que aconteceu aí, do governo e tal. Então, assim, como eu disse, se por um acaso tiver uma surpresa e vier um pacote de corte de gastos, os caras se acertarem lá, esse dólar pode voltar aqui no 5.460, tá? Mas é a surpresa. Se tudo continuar do jeito que está, esse negócio aqui, olha, já fez um fundo aqui, 1, 2, 3, e essa semana aqui nós vamos ter compra no dólar, tá? Então fica de olho, tá bem volátil, né? Mas, olha só, configuraçãozinha aqui de 1, 2, 3, então olha só, ele fez este fundo, né? Isso aqui é um ombro, cabeça, ombro, acionou, reagiu, veio aqui, voltou aqui para fazer o pullback nesse topo, e aí se romper aqui nós temos mais compra no dólar. Então o dólar continua para cima, tá? As small caps.
bem bagunçadas e, olha só, bastante volatilidade. Teve um momento em que estava uma barrona verde, devolveu tudo. Não está dando para se envolver com small caps não, tá? Indo para os setores, agora nós temos aqui o setor de materiais básicos bem lateralizado, né? Então não tem muito o que fazer. O setor industrial tentou romper aqui, deu uma voltada, mas o setor industrial ainda está com alguma força, tá? Pode ter compra em alguns papéis. Setor de consumo é só venda, então perdeu o fundo aqui, olha, deixando aqui esse candle, ainda continua com esses topos mais baixos, então só tem venda no setor de consumo. O setor imobiliário continua consolidado, ainda está perigoso de comprar com juros nesse patamar. O setor financeiro, olha, enquanto esse setor financeiro não reagir, continuar assim descendo, não tem como o índice reagir, né? Então os bancos estão pesados, né? E o setor de utilidades, que deveria ser mais sólido, né? Olha, continua nessa correção e não duvide que ele ainda corrija mais, tá? E olha, turma, vai rápido aqui porque tá tudo na mesma direção, tá? E é uma direção feia, infelizmente. Olha, indo agora para os principais papéis do Ibov, nós temos aqui o Itaú, aonde ele estava com uma semana bonita, né? E devolveu tudo na sexta-feira. Enquanto não perder fundo, essa compra aqui ainda está válida, mas vê que ele está sofrendo, né? O Bradesco, olha só que barra, nós falamos que se perdesse esse fundo aqui tinha venda e foi venda a semana inteira. O Banco do Brasil continua enroscado, não tem muita coisa para fazer aqui, está apertado. A Sambi, bem confusa, né? Então, eu acho que aqui, se tiver que apostar em alguma coisa, eu aposto em mais queda. E eu digo apostar porque esse negócio está consolidado, né? Então aqui no meio da consolidação assim é difícil, mas pelo que está acontecendo aqui mais recentemente, é mais provável ela vir aqui testar esses 25 do fundo, né? A Vale também, olha, estava tentando reagir e acabou fechando a semana em baixa. Acho que enquanto não acontecer nenhuma novidade lá na China mais importante, ele não rompe aqui. Quando romper isso daqui, essa Vale pode dar uma paulada, tá? Mas isso pode demorar muito tempo para acontecer. A Petrobras continua aqui enroscada, você vê, candles pequenos, né? A tendência é de alta, né? O ideal seria esperar por alguma compra, mas olha, todo esse tempo aqui de consolidação não está dando para se envolver muito com Petrobras não, né? A B3 continua caindo, já está perto do fundo aqui, mas pode ter mais venda no day trade essa semana. A VEG tentou romper aqui, mas ainda não consegue. Quando o mercado andar, ela deve romper e aí vai ter compra. E a Magalu fazendo uma reaçãozinha aqui, 1, 2, 3 de fundo, porque ela chegou no alvo desse pivô aqui, né, que estava desenhado fazia bastante tempo, né, e agora ela está fazendo zigue-zague. Agora, esse zigue-zague aqui da Magalu é o mesmo que isso daqui, o mesmo que isso, tá? É só oportunidade de nova venda. Fica de olho aqui, a hora que ela parar de subir, tem mais venda em Magalu, tá? E para finalizar, as commodities que estão voando, né? Você vê, o Brasil, ele é um país de commodities, as commodities influenciam bastante, elas estão voando e mesmo assim o mercado não consegue reagir, né? Olha só, o milho teve mais uma semana de alta, estamos comprados nesse milho aqui. O boi não para de subir, eu pensei que ele ia parar aqui nesse alvo de 300 e ele chegou aqui no alvo do topo aqui dos 340, então olha, o seu churrasco vai ficar mais caro o ano que vem, porque esse negócio vai romper topo, tá? Pode escrever. Agora ele fez uma pernada aqui muito forte, né? Então eu não sei se ele já vai ter força para continuar e romper, mas esse negócio vai romper. E eu te digo isso daqui, olha, é só você olhar, eu vou até colocar aqui no gráfico mensal, para vocês perceberem como isso daqui pode acontecer. Aqui era topo histórico, tá? Então você tinha esse topo histórico, aí ele fez uma reação aqui absurda, chegou aqui, né, falou assim, putz, agora vai respirar, né, e olha só o que ele fez. Então, a mesma coisa aqui, ó, ele fez essa pernada aqui absurda, chegou aqui, a gente fala, mais provável agora é respirar, mas se ele romper, olha, esse boi vai continuar. Então, assim, segura aí o seu churrasco, faz uma abobrinha aí, porque a carne vai ficar cada dia mais cara, tá? A soja, olha, aqui pelo gráfico diário já deu entrada, pelo semanal precisa esperar aqui os 24, mas acho que essa soja aqui também vai reagir. E o café continua aqui, ele está acima desse topo aqui, então continua na tendência, a semana reagiu e ele vai continuar para cima também, tá? A tendência está preservada, não tem nada de errado nesse café. Então, turma, é isso daí. O vídeo até nem ficou tão longo, né? Apesar das inserções aí que eu fiz, porque realmente está tudo alinhado, né? O mundo é para cima, o Brasil é para baixo, commodities está para cima, as nossas commodities, né? O resto do Brasil está tudo para baixo, né? E o dólar também continua ali forte, né? Então o dólar tá forte nos Estados Unidos
obviamente ele vai ficar forte no Brasil. É difícil do real lutar contra isso daí, né? Então a realidade se impõe e é o que está acontecendo, tá? Então se você seguir isso daí, seguir os gráficos, você vai conseguir ganhar dinheiro na bolsa. E se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Aproveita, quem não se inscreveu ou quem não assistiu ainda, ontem eu fiz um vídeo falando sobre Bitcoin, tá? Então o vídeo é por que você precisa comprar Bitcoin. Vale a pena assistir esse vídeo. Quem não viu, vai lá ver o Momento Economês de ontem, tá? E também se inscreve lá no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se você quiser operar com a gente no MetaDX, link na descrição do vídeo. Valeu, um abraço.